tertúlia. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma tertúlia. Hoje é dia 13 de janeiro de 2013, segunda-feira. O número do verbete é 2901, constituído por 7 páginas, contém 52 logias e 16 máximos. O título é Síndrome de Burnout, cuja especialidade é energossomatologia, e que será aqui defendido pela veterana verbetógrafa, professora Leuzene Salgues. A professora Leuzene, ela é assessora pedagógica, graduada em Engenharia Civil e Pedagogia, especialista em Engenharia de Sistemas, mestre e doutora em Educação, brasileira, natural de Recife, Pernambuco, voluntária da Conscienciologia desde agosto de 1995. Ela é professora da Conscienciologia desde janeiro de 1996 e, a partir de março de 2000, é praticante da TENEPS. Na definologia, a síndrome de Burnout é o conjunto de sinais e sintomas holossomáticos da CONSIM, homem ou mulher, em reação ao estresse crônico laboral e ao déficit na desassimilação das energias no contato direto e excessivo com as pessoas usuárias dos serviços prestados, com efeitos nocivos para os envolvidos e para a instituição profissional ou de voluntariado na qual atua. Na pensenologia, nós destacamos os seguintes pontos: o holopensene do ambiente de trabalho, o padrão pensênico do usuário do serviço prestado, o holopensene pessoal do profissional cuidador, a contaminação pensênica, a força presencial do holopensene rígido. Na fatologia, o distanciamento entre a teoria da formação acadêmica e a prática nas condições de trabalho, a falta de fechamento do circuito afetivo pela suspensão dos cuidados ao usuário regular do serviço, o endurecimento afetivo e a despersonalização como mecanismo de defesa do ego, MDE, a desinformação sobre a realidade bioenergética, a ectopia consciencial impedindo a realização da proexis, o nível de resiliência pessoal no ambiente de trabalho, as estratégias e autocuidados utilizados para ampliação do autoconhecimento e desenvolvimento bioenergético dos profissionais envolvidos com os atos de cuidar e educar. Isso tudo faz parte aqui da fatologia, que tem 25 linhas, um máximo aqui. Na parafatologia, destacamos a dimener, a ignorância quanto à realidade bioenergética, a incompetência para escagem lúcida interassistencial, a assimilação simpática das energias, a ausência de desassimilação simpática das energias, a mobilização básica das energias, MBE, a parasepsia antecipada do ambiente de atendimento profissional, a sinalética energética pessoal, a acuidade e vigilância ininterruptas quanto às energias, a central extrafísica de energias, CEE, a blindagem energética do ambiente laboral, a instalação das práticas da TENEPS, a condição homeostática da desperticidade e a instalação da OFIEX pessoal. Na divisão argumentologia, vale a pena aqui destacar, são 3 listagens. A primeira é a sintomatologia, apresenta aqui 50 sintomas ou variáveis características da síndrome de Burnout. A segunda listagem é o autodiagnóstico. São 8 perguntas auxiliares na obtenção do autodiagnóstico da síndrome de Burnout. E por último, a terapeuticologia. Nós temos 10 trafores aplicados à profilaxia da síndrome de Burnout. Na remissiologia, recomendamos aqui os seguintes verbetes: cansaço, energia consciencial gasta,
estafa intelectual, técnica do trinômio automotivação, trabalho e lazer e workaholism. A frase enfática: a desassim nas relações interconscienciais no ambiente de trabalho é ação essencial para a prevenção à síndrome de burnout, realizada pela Consim Lúcida focada na interassistência. Na questionologia, você, leitor ou leitora, é portador em algum nível da síndrome de burnout? Em caso afirmativo, em escala de 1 a 5, o quanto está prejudicando a consecução satisfatória da proexis pessoal? A bibliografia, nós temos aqui 7 referências, vale a pena conferir. E na mega-análise, elaborada pelo professor João Paulo, nós temos os seguintes tópicos: estafa, excesso, estresse, exaustão, exaurimento, despersonalização, assimilação, intoxicação, workaholism, fadiga, robex, cansaço, autoassédio, sobrecarga, adoecimento, imunodeficiência, sindromologia, sintomatologia, intrafisicologia e energossomatologia. Bom, professora Leuzene, sempre a gente tem aqui o costume de solicitar para que o verbetógrafo coloque por que escreveu sobre o tema. Qual foi vamos dizer assim, o interesse, a motivação maior para escrever sobre essa temática? Uma boa tarde a todos. Antes das questões dos teletertulianos. Ok, uma boa tarde a todos, né, tertulianos e teletertulianos. A síndrome de burnout, eu conheci, primeiro contato com este tema, eu era bolsista de iniciação científica e nós tínhamos, então, um momento na universidade onde todos os bolsistas apresentavam os resultados, né, da pesquisa que ele estava atrelado. E uma colega estava numa outra base de pesquisa e ela apresentou, se vocês observarem nas referências, tinha o segundo livro, que é o livro... Educação, Carinho e Trabalho? Isso, Educação, Carinho e Trabalho. Então, esse livro foi fruto de uma pesquisa nacional. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazia parte dessa pesquisa. Então, ela apresentou esses resultados, eu achei muito interessante o tema, mas de início eu nem associei em trabalhar com mobilização de energias junto aos professores. Quando eu passei na seleção do mestrado, encontrei, por ocasião, né, as sincronicidades aí da vida, com o professor Roberto Almeida. E ele, então, comentou comigo que ele tinha levado para o professor Valdo essa hipótese da síndrome de burnout está relacionada à falta de desassim. E aí eu achei assim, muito importante essa informação, porque me deu mais autoconfiança para conseguir falar da conscienciologia e da mobilização de energias junto à universidade, e tudo ocorreu e foi o primeiro trabalho acadêmico nessa universidade se relacionando à conscienciologia. Bom, vamos então aqui às perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, professora Leuzene, na fatologia, página 1, primeira linha, como otimizar a flexibilidade holossomática frente às exigências das profissões relacionadas ao cuidar? Isso, né? Então, a flexibilidade holossomática, dependendo daquela atividade, existem atividades profissionais onde exige mais o envolvimento somático. A gente estava tendo, nessa semana, eu sempre gosto de observar os verbetes que antecedem, e a professora Alzira, ela comentou sobre a reeducação psicomotora. Então, ela falou da importância de quê? De ter um soma, né, de se cuidar desse soma, ter um soma preparado, principalmente no caso dela, que lidou com crianças pequenas. Então, se você tem, dependendo do seu público, necessidades específicas da sua profissão e do público que exigem uma maior movimentação, você tem que estar com o soma mais em dia. Se for uma atividade mais intelectual, que exija que você esteja atualizado em determinado nível de conhecimento, você vai estar precisando também ter esse investimento teórico de estudo mental somático. No aspecto emocional, a gente também teve um verbete que antecedeu nessa semana, que foi a autorreeducação psicossomática.
Então, a importância, a gente vai ver, vocês vão poder ver que, tanto na fatologia, quando a gente fala do ciclo afetivo incompleto, ou da síndrome da ectopia, né, síndrome da ectopia afetiva, estão relacionados exatamente esse suporte, essa rigidez holossomática e psicossomática que esse profissional precisa ter. Então, depende de quê? Dele estar assim, ele está atento ao exercício profissional, a esse constante investimento mental somático de estudo e atualização, está com o corpo, com a saúde em dia, com a flexibilidade necessária para aquela atividade que ele vai desenvolver, e o emocional, e principalmente as energias. Né? Um ponto interessante é que uma das características da síndrome de burnout é o contato diário com muitas pessoas. Isso, né? Isso normalmente predispõe à condição do burnout. Se a pessoa tem contato com muitas consins, imagine com CX. Que isso os pesquisadores convencionais não veem. Não né? abordam. Então, essa questão das energias, isso tem um peso enorme. Né? A dificuldade de fazer a desassimilação devido a consins e a multiplicidade ou grande número de consciências associadas, né? Isso, e a gente coloca na fatologia exatamente essa questão. Então, esse holopensene desse usuário do serviço que você presta, né? Às vezes você precisa fazer um atendimento não só, digamos, na sala de aula ao aluno, mas você precisa também fazer escagem lúcida, fazer essa escagem para que ele pense melhor. Isso a gente vê tanto no voluntariado, né, nas salas aí de aulas da Conscienciologia, como no nosso dia a dia. Às vezes chega uma pessoa, ela quer uma informação, digamos, no TMK, mas ela está num nível de entropia tão grande que por telefone a gente precisa, primeiro, desassediar a pessoa, fazer a escagem para poder vender um curso, esclarecer sobre a informação, às vezes até ensinar um endereço. Então, é muito importante exatamente essa compreensão dessa realidade multidimensional. Né? Bioenergética, holossomática, é multidimensional. Bom, na fatologia também, primeira linha ainda, página 1, desculpe, última linha. Quais são algumas das atitudes anticosmoéticas inusitadas do profissional qualificado e dedicado ao trabalho? Isso. Então, imagine, burnout eu li, né, sobre a síndrome de uma maneira assim, geral, ampla, relacionada às profissões de cuidar, né, mas o meu foco central foi a educação, o meu trabalho foi relacionado à educação. Então, geralmente, quem entra em síndrome, aí entra na questão do paradoxo, que é aquela pessoa muito motivada, muito estimulada para aquela profissão. Era aquela profissão de desejo, era aquela profissão que ela estudou, que ela se sentia inicialmente realizada. E então ela começa a entrar em burnout, porque primeiro existem níveis de burnout. O primeiro é aquela questão da irritação, da exaustão física, emocional, de uma certa intolerância, impaciência. O segundo nível mais grave, que aí é quando realmente começa a ficar mais explícitas essas atitudes anticosmoéticas, é quando começa, como mecanismo de defesa, a haver uma despersonalização. Ou seja, aquele meu aluno, ele se transforma em um número na minha caderneta. O meu paciente, ele vira um número no prontuário. Ele deixa de ser aquela consciência que está à minha frente. Por quê? Porque eu quero isolar aquele circuito afetivo, eu corto a empatia e começa a ter esse endurecimento afetivo, e aí começa a tratar mal, com indiferença, com hostilidade, a partir das pequenas ações que vão se acumulando, por a pessoa não saber lidar com o processo bioenergético, até que ela chega a uma fase de anulação, ou seja, aquela motivação inicial entra num processo de desistência na ativa. Ou seja, a pessoa ela desiste, mas ela permanece, muitas vezes, principalmente nas escolas públicas, porque é o concurso, é a estabilidade, é a segurança profissional, e ela vai e desiste na ativa. Ou seja, quando ela entra em depressão, muitas vezes aí aumenta o número de licenças médicas, até que ela pode chegar a um quadro tão sério de tentativas de suicídio. Então, é um autoassédio assim, que leva ao heteroassédio, já exacerbado e extremo. O que nós acompanhamos, né, dos profissionais que nós podemos acompanhar, nós encontramos o nível
que seria essa irritabilidade, essa exaustão, essa síndrome de burnout mais amena, e a mediana, já entrando na despersonalização e o mais sério, com crianças pequenas. Teoriologia, página 3, final da primeira linha. Poderia aprofundar a respeito das teorias científicas sobre o trabalho humano? Teoriologia. Teoriologia. Certo. Existem assim várias teorias sobre o trabalho humano, né? Então, se a gente pegar a questão do Fordismo, pegar a questão desde a Revolução Industrial, foi quando se começou a ter um olhar mais específico sobre o que funcionava. Então, passou por uma fase de desenvolvimento tecnológico, que o foco era na produção. E demorou bastante, exatamente Chaplin, né? Então lembra muito quando a gente fala disso, do foco o filme Tempos Modernos, que mostra a mecanização, né? Onde há uma fragmentação da compreensão do seu trabalho. Então, eu aperto um parafuso e eu não compreendo nada da relação daquele parafuso com o todo que aquela indústria, aquela fábrica produz. Então, essa fragmentação, essa perda dessa compreensão, dessa visão de conjunto. Depois, então, começou, com o desenvolvimento da psicologia, começou a ter, então, uma preocupação com as relações interpessoais, né, com o trabalho que é mais produtivo, com a questão da carga horária de trabalho, com a questão da legislação sobre isso, sobre carga horária. Vieram aí as leis, né, a CLT, vieram também a questão até o estudo sobre determinadas posições e objetos, a energomia, né, daquilo que é melhor para o desempenho de determinada atividade, ou seja, uma série de estudos, de investigação científica a respeito do que é melhor para o seu desenvolvimento, né? Hoje existe a ginástica laboral, né, o relaxamento necessário, o alongamento de tanto em tanto tempo que é necessário fazer. O próprio processo também de seleção, recrutamento. O processo de seleção, né, que mudou. Para colocar a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo, né? Então, as avaliação características. Profissional. Isso, avaliação profissional, um acompanhamento sobre o trabalho e o trabalhador, né? Sim. Na fatologia, página 2, 8ª linha. Poderia comentar sobre o locus minoris resistência? Isso. Então, cada um de nós tem um local que bate pino, né? Ou seja, aquele local de menor resistência, onde o parafuso solto maior vulnerabilidade. Tem a maior vulnerabilidade, ou seja, numa disfunção holossomática, sempre vai haver aquela área do soma onde vai se desequilibrar, né? Você tem um embate maior e, às vezes, também tem uma sensibilidade maior nessa região do soma, nesse chakra, ou seja, você reage, né? Tem aquele local que tem uma menor resistência, uma menor vulnerabilidade. A mitologia é o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles, isso. Ainda em fatologia, na página 2, final da 6ª linha, de baixo para cima, poderia relacionar o menosprezo a Proex com o tema? O menosprezo vem exatamente assim. Imagina, não que pode ser que tenham profissões que estão diretamente relacionadas à Proex da pessoa. E pode ter aquela profissão que é realmente o sustento energético, o sustento financeiro necessário para que ela possa executar a sua Proex sem ter uma relação direta. Toda profissão vai ter, porque é você trabalhando, encontrando pessoas, cúmplices de destino, essa coisa toda está relacionada, mas pode não ser diretamente. Agora, o que acontece com uma pessoa que ela tinha um nível de realização, de motivação para atuar naquela área, e ela estava funcionando bem naquela área, e ela, por desconhecimento, por imaturidade, começa a entrar em burnout e leva a essa desistência nativa. Então, às vezes, é uma profissão altamente assistencial. Imagina assim, um enfermeiro que se torna negligente com os medicamentos, com os cuidados do paciente. Ou seja, ela entra numa desistência nativa, não percebe. O que falta mais na pessoa em burnout é a autopercepção. E aí ela vai estar realmente menosprezando, negligenciando a sua programação existencial. Levando até ao mais sério, né, a nível de novos
comprometimentos grupocármicos, podendo até um outro verbete que teve também essa semana, né, levando a uma nosografia aí seriexológica, que foi o verbete também do Pedro Fernandes. Ou seja, você tem uma oportunidade de estar resgatando, né, suas relações aí do passado, se libertando de interprisões por conta dessa inabilidade em lidar com a multidimensionalidade, com a realidade bioenergética. Você vai deixando a sua holobiografia mais comprometida. Eleusene, aqui no B. Okay. Ali em Fatologia, na página 2, na segunda linha, no final da segunda linha, a falta de higiene consciencial, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu, na minha experiência, eu acho que assim, esse é o grande diferença que faz entre fazer uma assistência e a gente ficar sobrecarregado depois com as energias da assistência, né, porque a gente faz muita assistência, tanto a Consciência e Consciex, né? Então a pessoa pode ficar sobrecarregada depois com essa falta de desassim ou não, na dependência dessa falta de higiene consciencial. O que você pode falar a respeito? Isso. Então, quando a gente pensa em higiene consciencial, é uma higiene energética, né, emocional, mudança de bloco pensênico. O que nós observamos é que, às vezes, a pessoa consegue fazer a higiene consciencial. Ou seja, ela saiu dali, ela consegue assim, deixar as preocupações do trabalho no trabalho. Só que, quando ela volta no outro dia, que ela se inteira com aquela condição, ela volta a manter o mesmo comportamento. Por quê? Porque são novas assimilações energéticas, às vezes novos problemas, novas dificuldades, às vezes é aquele aluno hiperativo, é aquela dificuldade que ela não sabe lidar, às vezes é um envolvimento afetivo maior com um determinado paciente que vai à dessoma. Ou seja, faz a higiene momentânea, mas não mantém. A grande dificuldade é a manutenção de uma rigidez, de uma higiene consciencial. Às vezes também eu vejo que a questão de a pessoa se permitir pensar mal do assistido, isso possibilita que a pessoa ela capte aquelas energias patológicas do assistido e fique com elas. Então acho que é muito importante a pessoa sempre evitar esse pensar mal. A pessoa tem esse trafar e pensar mal daquela consciência, isso que evitaria todo o processo da absorção. Não ser trafarista, né? Mas traforista. Enxergar o trafar, mas ser mais traforista. Agora, sim, o que nós observamos? Eu concordo que você pensar mal do usuário do seu serviço vai realmente abrir brecha para esse processo da falta de higiene, do autoassédio e heteroassédio. Mas nós observamos, por exemplo, profissionais, professores, que tinham alunos, uma turma de alunos que não dava trabalho. Trabalho no sentido de não tinha nada de tão intenso, de uma problemática maior, de alunos sem um bom desenvolvimento cognitivo, problemas afetivos, isso mais em escolas particulares do que públicas. No entanto, o profissional estava em burnout. Porque aí não era o contato com o usuário, mas era o pai, o responsável que vinha buscar, era às vezes uma relação com um colega de trabalho, entende? Era no contexto laboral, mas não necessariamente com o usuário, mas com as relações estabelecidas a partir daquela condição. Então, aí isso depois, por conta dessa intoxicação, levava assim à despersonalização e ao distrato com os usuários do serviço. Na mitologia, página 4, primeira linha, poderia falar sobre o mito grego da ave fênix ressurgindo das próprias cinzas? Isso. Eu até usei essa metáfora na própria dissertação, em busca desse fenômeno fênix, né? Ou seja, de você pegar... O burnout é um termo, como está exposto na etimologia, que é uma metáfora para associar a pessoa estar em chamas, está assim, se queimando pelo trabalho. Então, por conta disso, ela pode, muitas vezes, ir até a desistência, ou seja, queimar-se todo. O trabalho proposto era uma intervenção e prevenção a essa condição. Na realidade, o fenômeno fênix, ele é uma ave, que essa ave ela construía um ninho, depois ele incendiava esse ninho, ela virava
cinzas e depois surgia novamente, no outro dia, a nova ave. A mesma ave ressurgia das próprias cinzas. Então, nós pegamos o mito para fazer essa correlação com a pessoa que pode estar chamuscada, não digo nem incendiada totalmente, mas chamuscada pelo processo laboral. No entanto, quando a gente passa, né, tem a informação da realidade multidimensional entre atares aí a pessoa passa a ter uma outra postura e não mais entrar. Ela pode um dia ficar chamuscada, mas ela vai dando conta e não chega a esse adoecimento, não chega a patologia maior, que é realmente entrar em burnout, e aí vai deteriorar as relações interconscienciais, né, tanto com os usuários como com os colegas de trabalho, família, sai respingando em todas as relações, a partir dessa dificuldade com a desassimilação das energias. Professora Leuzene, na fatologia, página 1, penúltima linha, poderia explicitar a falta de fechamento do circuito afetivo pela suspensão dos cuidados ao usuário regular do serviço? O que é circuito afetivo? Isso. Circuito afetivo seria essa empatia, esse investimento afetivo que é necessário se estabelecer com o usuário do seu serviço. Uma empatia, ou seja, você se colocar no lugar do outro, você procurar perceber o que o outro sente, a dificuldade do outro. Nós usamos muito isso, quer dizer, o psicólogo usa isso, o assistente social, né? É necessário, o professor, o médico, o enfermeiro, é preciso haver esse investimento. O que acontece? Tem, então, dois aspectos aí onde esse circuito não se fecha. Um seria, aí entra no processo da ectopia afetiva. Então, nós temos assim o educador que sofre muito no final do ano, ele sempre tem crianças de 5 anos, o tempo passa para ele, mas ele sempre vai receber, porque não muda, então, crianças de 5 anos, ele se realiza com aquela condição. No entanto, ele começa a não ter mais um soma adequado para lidar com aquela criança de 5 anos, começa a sofrer com essa condição, vem o processo das energias, da falta de desassimilação, e fica um sofrimento, porque o aluno vai embora e ele não sabe o que aconteceu com o seu aluno. Eu lembro do relato das professoras, uma vez que a gente perguntou o que era que deixava elas nas nuvens, assim, o que dava muita alegria para elas atualmente. E os relatos eram: eu encontrei hoje na parada do ônibus com meu aluno, eu nem conheci, ele me conheceu, mas eu não o reconheci, já estava com 18 anos, já estava na universidade, ou seja, era como se tivesse finalmente fechado esse circuito, pelo fato daquele investimento inicial e não saber onde vai dar. E, na realidade, se a gente souber o processo assistencial, você pode só saber dele no extrafísico ou levar vidas até você saber o quanto, né, você foi assistencial ou não com alguém. Um outro contexto da falta de fechamento desse circuito afetivo já é o usuário. Então, imaginamos uma pessoa com uma limitação, um cadeirante, que se apega muito ao cuidador. Quando o cuidador começa a destratá-lo, ele vai entrando em depressão. Então, acontece muitas vezes de ter aquela pessoa que realmente tem aquele seu cuidador, que quando esse cuidador vai embora por alguma coisa, ou porque achou um outro emprego, ou mudou de cidade, alguma coisa assim, fica incompleto esse circuito afetivo do cuidado, do usuário do serviço, até que isso possa ser construído novamente com um outro cuidador. Trinomiologia, na página 3, final da primeira linha. Poderia expandir o trinômio autoestigma, heteroestigma, ostracismo? O autoestigma, heteroestigma e ostracismo. A pessoa que ela vai entrando em burnout, no começo ela tem uma postura de negação. Ela nega completamente, o mundo está errado, mas eu sou aquela pessoa dedicada, sempre fiz tudo muito bem, tem até, às vezes, um traço de perfeccionismo que prejudica. E aí, quando ela começa a perceber que não é aquilo, que ela não está funcionando como ela funcionava antes, ela acha que ela não vai mais conseguir. Que ela não tem, por causa da falta de dizer assim, ela entra num processo da falta de autoconfiança, começa a se achar completamente incapaz, incompetente. É como se o passado, o início da sua profissão, onde ela conseguia fazer as coisas de maneira adequada, com eficiência, não existisse mais. E aí ela entra nesse processo de
descrédito, né, de autoconfiança, isso começa a ter um processo de heterassédio, e às vezes os próprios pares começam a ver aquela pessoa realmente como um grande problema para a instituição, e ela tende ao ostracismo, ao isolamento, e ela fica aí dificulta mais ainda as relações interpessoais, né? Ela tende a esse isolamento, a desistência nativa, é uma pessoa que fica doente, mas se nega ao novo, a qualquer mudança, ao diálogo, e é uma pessoa que, na verdade, ela pede ajuda, né? A verbetógrafa, Fatologia, página 2, 9ª linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar tipos de bagulhos energéticos no contexto laboral? Isso. Então, você pode ter... às vezes, as crianças levam material patológico, né? Ou seja, levam até armas, né? Adolescentes, de chegar a levar até armas. E está ali na mochila e você não sabe que aquele bagulho energético está lá. Pode ter também livros antigos, que às vezes, pela necessidade, comprou em sebo e tem um nível de padrão de energia ali imantado, que não é adequado. Eu trabalhei numa escola assim, muito antiga, uma das mais tradicionais, e que havia muito bagulho energético na própria escola, por conta isso aqui foi de professor fulano de tal e fica aqui. Então, tinham áreas lá de decoração, da holomemória, que eram bem complicadas. E havia também aquelas cadeiras, uma cadeira que eu não sei se as pessoas aqui conhecem, né? Então, é aquela cadeira aqui. O seu assento é emendado na mesa do anterior, né? Então, são essas cadeiras muito pesadas. E como eu não trabalhava na sala de aula enfileirada, então, todos os dias eu colocava em círculo, saía arrastando aquelas cadeiras, que era para poder movimentar a energia daquela sala e fazer um trabalho diferenciado, quando eu trabalhei com crianças do 2º ano. Então, assim, é passar um olho crítico, né? Fazer, principalmente se você está chegando num ambiente novo que você não conhece, ter esse olhar crítico. Às vezes, você mudar a decoração do ambiente, uma pintura nova, pode ajudar. Mas existem objetos também que a gente precisa ter um olho, um feeling, para identificar, principalmente o que os alunos, adolescentes, né, e alunos maiores podem estar portando. Um ponto que ajuda muito também é ver o que aquele objeto faz de evocação. A pessoa, às vezes, ela fica presa ou só focada na estética e não vê, por exemplo, o significado daquele objeto, que às vezes pode ser uma evocação negativa, né? Daí o bagulho energético. Isso. Né? Na parafatologia, página 2, 6ª linha, o que são os bloqueios energéticos corticais? O bloqueio energético cortical é no nosso cérebro, né? Então, você vai tendo um processo da estagnação das energias, da falta de desassim, energeticamente causa um bloqueio também de novas sinapses. Então, é um espaço mental ocupado com a patologia, com o fracasso, com a falta de autoconfiança. Como é que vai ter novas sinapses ou um espaço mental para o novo? Um dos aspectos mais sérios de quem está em burnout é a neofilia. Então, tem uma criticidade, uma neofilia, uma falta de autopercepção, justamente porque a pessoa não consegue pensar diferente. É como se ela entrasse num loop mental. Então, ela pensa sempre do mesmo jeito. Então, às vezes, trazer algo novo, fazer ela pensar de uma maneira diferente, assim, é preciso investir nisso. Às vezes, a pessoa sozinha ela não consegue sair desse looping. Culturologia, página 5. Poderia incluir a cultura de reclamar do trabalho? Pode sim. Uma sugestão, né? É uma sugestão. Só ela estava na frente. Eusênia, né? Na fatologia, na 2ª página, na 12ª linha, você poderia aprofundar a desinformação sobre a realidade bioenergética?
O que nós observamos, eu trabalhei com 2 universos, assim, uma pessoa que, porque você faz um trabalho assim, tem que ser por adesão. Então, havia uma palestra explicando sobre essa realidade bioenergética, e isso foi feito para 60 professores, e apenas, nós não poderíamos também, não tínhamos tempo na ocasião, para trabalhar com os 3 turnos, que essa escola, eu peguei a maior escola de Natal, você não tinha condições de trabalhar nos 3 turnos, então nós iríamos escolher aquele turno que, segundo o inventário que foi aplicado, nós iríamos, que estivesse com maiores índices relacionados ao burnout. Então, em função disso, havia essa palestra inicial, e se a pessoa se interessasse ou não tivesse nenhum tipo de preconceito, ela iria, por adesão, participar de uns encontros. Nesses encontros, a gente iria aprofundar novas discussões e poder fazer o trabalho com bioenergias. Então, de 60, 21 participaram. Tinham pessoas que não podiam por causa da carga horária, trabalhavam mais de um turno. Outros não, a gente sabia, porque nós ficamos frequentando durante um ano a escola, que era realmente achando que era algo místico, que era algo religioso, mas que ia de encontro à religião que a pessoa exercia, praticava. Então, havia essa questão desse antagonismo. Por conta disso, então, existe a informação, mas eu não quero. E existiram as pessoas também que participaram do trabalho e, no fim, com a informação, puderam assim refazer, reformular, ter uma nova visão, partir para uma nova realidade sobre a sua prática profissional a partir da informação, do exercício, da prática, da desassimilação das energias. Alô, Leozene? Eu queria parabenizar você pela importância do tema. A gente está vivendo uma verdadeira epidemia de síndrome de burnout e diversas outras síndromes estão cada vez mais frequentes na vida moderna. Eu trabalho como um clínico geral, acupunturista e trabalho também em plantões de pronto-socorro. E a gente vê cada vez mais gente tendo inúmeros problemas decorrentes desse esvaimento energético. Então, eu queria sugerir ali na sindromologia de colocar algumas síndromes dolorosas, poderia se pensar em LER, que é a lesão por esforços repetitivos, ou então a DORT, fibromialgia, as síndromes dolorosas em geral, a maior parte relacionada a esse esgotamento energético. Outra questão que eu queria colocar é ali na legislogia, a consolidação das leis do trabalho. Eu, quando era estudante, eu fui morar no Japão para trabalhar como operário. E lá eu verifiquei que existem normas que o país inteiro segue, isso há mais de 20 anos atrás. Antes de iniciar o trabalho, eles se reúnem, tem um momento para isso, eles fazem um exercício para descontrair, para soltar o corpo, relaxar. E ao longo do trabalho, no máximo a cada 3 horas, é obrigatório que a empresa faça um intervalo de 10 minutos, pelo menos, para que as pessoas façam exercício para desestressar. Então, acho que isso seria interessante se a gente pudesse aplicar no Brasil. Eu não sei se existe já alguma coisa na CLT e nas leis trabalhistas que faça referência a alguma prevenção desse tipo. E é cultural, Você vê que funcionou para assim, uma sociedade que tem a disciplina. Eles são muito, os japoneses são muito disciplinados. O que nós observamos é que, não sei em relação à CLT, mas em relação ao burnout, existem algumas estratégias que são utilizadas nesse processo de intervenção e profilaxia. Meditação, yoga, dança. Lá em Natal, existe essa oferta exatamente na rede pública. Uma aula de dança, então a pessoa 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ela vai e pratica para soltar mais as energias, ou então a yoga, ou algum exercício de relaxamento. Mas realmente não existe, assim, isso dificulta, porque muitas vezes o horário de intervalo, que seria um momento também onde você continua observando as crianças, é um investimento no desenvolvimento dos seus alunos, observar as relações, observar como essa criança está, o desenvolvimento psicomotor, muitas vezes é um momento desse relaxamento, então eu quero mais ficar conversando, tomando café
com os outros e perca essa oportunidade desse acompanhamento. Então, e negligencia, né? Você negligencia esse acompanhamento ao seu aluno, porque é muito importante para você, para esse relaxamento, já que não existe a cultura de ter nessa distribuição da sua carga horária, um momento que você para com esse objetivo, que seria realmente para ajudar nessa desassimilação das energias. Eu quero deixar, então, essa sugestão, né? Aqueles que fazem as nossas leis, de criar alguma norma, de ter um momento de relaxamento, para fazer o EV, a desassim, né? Porque a carga de horário de trabalho muito extensa dificulta a pessoa estar se recompondo, né? Existem empresas que têm a siesta, né? Tem a sala onde você vai descansar, aí ajuda a desassimilar. Mas seria realmente, nas escolas, seria fundamental ter esse momento de relaxamento coletivo, né? De alongamento coletivo aí dos alunos e dos professores. Fica, então, a sugestão para os educadores adotarem essa prática aí na sua rotina, né? Agora, um aspecto importante, há essa questão física mesmo que influi, mas geralmente o que tem um impacto maior, bem destrutivo, é o aspecto emocional, né? E como é que a pessoa lida com aquilo, e principalmente lidando com muita gente, o que ela leva, que ela não consegue parar ou cortar aquele envolvimento. Então, às vezes a pessoa ela não consegue sair do trabalho e pronto, não discuto mais nada de trabalho, ela fica com aquilo. Qual é a diferença, né? O transborda a vida profissional para as outras áreas da vida, né? Na dissertação eu faço exatamente uma separação. Existe o estresse profissional. Existe o estresse no trabalho. É diferente do burnout. Justamente. Existe a estafa. É diferente. Existe o estresse sem ser do trabalho. Você pode se estressar no trânsito. Isso. Né? Ou seja, é bom compreender bem essas diferenças. Tipologia. Existe o rust out, que não é o burnout, mas você está enferrujado. Ou seja, aquele profissional que tirou 6 meses de licença ou passou 1 ano por causa de um problema de saúde, quando ele volta, ele demora a engrenar. Então, ele está enferrujado até que ele volte a se inteirar. Ele não está em burnout. Como é o termo? Rust out. Então, é bom a gente diferenciar. Né? Eu posso me estressar. Eu posso ter um estresse no trabalho porque eu tenho um projeto para entregar amanhã. Então, é um estresse momentâneo. O burnout, ele implica no contato direto e excessivo com o usuário do meu serviço. E o que acontece? Imagina que eu tenho um aluno com... a professora Alzira, ela teve uma ocasião que ela teve 4 hiperativos na turma. E aí a pessoa, se não encontrar, o profissional não encontrar estratégias de lidar, não for estudar, não procurar estratégias para... ler, né, se inteirar, buscar estratégias para lidar com aquela realidade, a pessoa começa a estourar, o profissional começa a estourar. Então, eu encontro muitos casos de autismo, né, na educação, como lidar com o autista. Hoje, a síndrome de Down já se consegue, com o processo da inclusão, né, existem, os professores sabem lidar com o desenvolvimento daquela criança, avançando em relação a ela mesma. Né, não dá mais para você comparar uma criança com a outra. Cada consciência é uma consciência. Mas o importante é isso, é você estar se atualizando, buscando estratégias e tendo o foco de que eu posso me estressar, mas não significa que eu estou no burnout. Eu encontrei com uma voluntária aqui, ela disse, eu acho que eu estou em burnout, estou estudando muito, estava muito apertado esse semestre. Eu disse, você não estava em burnout, você estava em estresse. Né? Em estresse, é diferente do burnout. Burnout implica em contato direto e excessivo com pessoas, com consciências. Essa aí é bem essa questão da banalização, né? Hoje todo mundo banaliza, acordei hoje deprimido. Estou em burnout. Né? A pessoa dá uma pequena tristeza, alguma coisa, já é uma depressão, né? Então as pessoas usam as palavras com pouca responsabilidade, né? Ou noção do que realmente significam, né? Já que se falou em consolidação das leis do trabalho, a CLT realmente não incluiu muito dessas coisas, dessas questões, porque foi da década de 40. Então, somente agora, com as empresas modernas que aplicam a psicologia e a nova administração, é que estão incorporando a ginástica, a questão do cuidado com o corpo
Isso mostra como a gente precisa E para os de uma... caminhoneiros, quer dizer, bem a parte física mesmo, de Sim. caminhoneiros que dirigem por tantas horas Sim, seguidas sem dormir. agora que está algumas... Você vê que está demorando, né? Tem, vamos 70 dizer assim, anos. estratégias profiláticas setoriais, né, de acordo com a profissão. Né? Você falou a questão de caminhoneiro. Por exemplo, hoje na docência, o professor ele não pode, por exemplo, dar aula à noite e até 10h30 da noite, por exemplo, e no outro dia está às 7h30 da manhã dando aula para um outro turno. Em tese, pela lei de hoje, Na isso mesma seria escola, proibido. né? Na mesma escola. Como só pode a legislação só pode acompanhar pela instituição, né? Então muitos fazem isso, dão aulas em instituições diferentes, mas se for dentro da mesma instituição não é permitido. Em tese não poderia fazer, apesar de que muita gente acaba fazendo. Acaba. Né? Mas você tem que ter aí, no caso do professor, exige-se um intervalo de tempo entre o turno da noite, tem que ser maior do que ele não pode entrar no turno da manhã bem cedo. Né? E eu tive a oportunidade de conversar com professores que trabalhavam os 3 turnos. Aí é loucura. É loucura, aí é loucura. Até porque a profissão de professor, ele tem muito trabalho de casa, né? Tanto para preparar a aula quanto para corrigir. Então, você não tem só 3 turnos aí, ele está entrando no 4º turno. Ele estava entrando no 4º. Eu lógico, mas essa é uma abordagem apenas da quantidade de trabalho. Sim, é um as leis aspecto. deveriam focar também na qualidade das Perfeito. condições de trabalho, Perfeito. ar-condicionado, um local para descanso. Essa questão de qualidade, você citou a ergonomia, né? É porque isso a gente acaba entrando em questões que não são bem da síndrome de burnout. Isso. Elas podem, vamos dizer assim, São do trabalho, predispor, né, ampliar, atuar mais ou menos como agravantes ou atenuantes, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, o ar-condicionado. Pegando a parte de professor, muita instituição que coloca o ar-condicionado de frente para a garganta do professor. Quer dizer, é para acabar com a questão do professor em pouco tempo. Então, a gente vê que as coisas não são feitas pensando em quem está ali atuando. Apesar de já se ter muito conhecimento da ergonomia, mas na prática o que se vê é muita coisa contra. Mas isso foge um pouco do que ela está colocando da síndrome de burnout. Talvez o que influi muito é a competitividade, né? Esse é um fator que aí mais diretamente relacionado. Com esse meu olhar crítico, né, assim, lá procurando contribuir, nós observamos, por exemplo, a questão da água. Então, tinham professores que não bebiam água. A porta da sala, então a porta da sala de frente para a porta da outra sala. Eles deslocaram a porta e tudo melhorou. Entende? Então, só detalhe, quando você abre, a porta não fica de frente para outra porta. Deslocou um pouco, então já ficava mais isolada aquela sala. Eles trabalharam também com salas ambiente. Então, no lugar, se eu sou aí já no ensino fundamental dos anos finais, né? Ou seja, eu vou e sou professor de matemática, vou ter a sala de matemática. Então, os alunos é que se deslocavam. E era bom para ter essa movimentação com os alunos, eles viram que estava funcionando melhor. Assim, o professor de matemática fica na sua sala, o professor de física fica na sua sala, de biologia fica na sua sala. E na verdade é o holopensene, né? O holopensene. Você passa isso. a ter, e ele domina aquele holopensene. Ele organizava aquela sala do jeito que ele queria, então também foi uma estratégia que ajudou. A forma holopensene. Isso tudo foi a partir a própria equipe, né, o próprio grupo que davam as ideias e a gente só ia provocando para que eles pudessem ter, né, encontrar essas soluções. Por quê? Porque você adentra um espaço, você faz um estudo, você contribui no que você pode, mas você vai sair. Então, aquele grupo precisa ter uma autonomia, né? Precisa ter condições de dar continuidade ao trabalho que foi proposto, né? Então, por exemplo, era um grupo que só se encontrava na escola. Então, nós propusemos que eles pudessem ter um momento de lazer, de se encontrar no final de semana, um sábado, num local, em outro. Então, eles começaram a fazer comemoração dos aniversariantes, alguma coisa assim, para que eles pudessem até conviver melhor uns com os outros, entendeu? Isso remete à teoria clássica que aborda das relações interpessoais, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, você tem o nível de tarefa e o nível socioemocional, que daí vai dar subsídio para o conceito de clima organizacional.
né, que vai afetar diretamente aí, porque envolve as relações interpessoais, né? Então, se fala do clima. Qual é o clima daquela empresa, né? É um clima favorável? As pessoas se sentem bem em trabalhar naquela empresa, na relação com os outros? Que é justamente a resultante emocional que paira, que eles não têm essa visão, mas é emocional, mas é energética. É energética. Né? O holopensene que está configurado ali e que vai refletir na produtividade, no rendimento. Por isso que muita empresa hoje faz a pesquisa de clima organizacional, porque um clima negativo vai repercutir negativamente na empresa. Um clima positivo vai repercutir positivamente. Inclusive tem prêmio hoje, nas melhores empresas para se trabalhar. Está relacionado a isso também. Né? Lógico. E se a patologia está na empresa, então compromete todo o atendimento com o usuário de serviço, né? Sem dúvida. A Diretamente. E repercussão. nós vivemos num país que o clima é de insegurança. Então as pessoas não sabem se vão ter condições de comprar as coisas no mês que vem, se ela vai ter emprego, se vai mudar tudo. Então tem países onde o nível de estresse, de burnout, é um nível muito menor do que do Brasil. Há um tempo atrás eu achava que o estresse era um problema mundial. Eu fui para a Austrália, eu vi que lá o pessoal é muito tranquilo, tudo organizadinho, tem uma segurança no país que as pessoas podem ficar tranquilas emocionalmente, energeticamente, tudo sob controle. Aqui as pessoas vivem numa correria, querendo fazer um bico, trabalhar mais, fazer 3 turnos de trabalho para ver se ganham o suficiente para fazer as coisas que ela quer. Perfeito. Vamos lá, quem é? Você? You. Aqui na ciclologia, página 3, tem relação com o que ele estava falando. O ciclo viver para trabalhar e trabalhar para viver. A gente vê que a educação ela é voltada para formar pessoas para trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, no Brasil, se trabalha e nunca tem nada. Assim, o dinheiro não vale nada. E, por exemplo, comparado com a Inglaterra, você vai no mercado, lá tem camadas. Então, pessoas que tem a marca do supermercado, que é a mais barata, e tem várias outras marcas para quem tem mais dinheiro. Então, você vai comprando as coisas de acordo com as suas possibilidades. Aqui no Brasil, não, né? Você vê que quem tem, compra, quem não tem, passa fome. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você acha que a educação tem um papel para formar pessoas que sejam educadas e não escravos. Assim, tem essa problemática social, sim, mas a consciência ela precisa focar nas necessidades evolutivas dela. Por exemplo, eu virei a mesa assim, profissional e trabalhava com engenharia, tinha um salário diferente do salário de um educador, a carga horária diferente, não levava tanto trabalho para casa, uma série de aspectos em que eu podia ter permanecido atuando na área de engenharia. No entanto, qual foi a opção que eu fiz? Ir para a área da educação. A partir de quê? De recuperação de cões. Eu nunca precisei procurar emprego enquanto eu estava como engenheira, era tapete vermelho, e aquilo tudo, eu poderia ter me acomodado. E eu vi depois que era uma automimese. O desafio para mim era exatamente estar numa profissão mais assistencial. Não que a engenharia não fosse assistencial, mas eu precisava, para dinamizar a minha evolução, ter esse contato intenso com outras consciências. Então, veja, tem a problemática social, sim, e tem o autoconhecimento, o autodiscernimento. Você se vê como consciência, que tem um contexto holobiográfico, existe um planeta, vários locais onde a gente pode atuar, e a pessoa vê, para mim, vai funcionar melhor o quê? Então, a partir disso, aí sim, você vai adequando a sua vida a essa condição. E as coisas vão... Assim, eu não permito, aí não sou ingênua ao ponto de dizer, não, não preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro, sim. Mas vou me qualificar para que as oportunidades possam acontecer. Quando surgir eu estar apta para isso, vou procurar trabalhar com discernimento, escolhendo os locais e a carga horária necessária para eu ter o suficiente para poder ir fazendo o meu pé de meia sem me prejudicar
sem prejudicar a minha saúde, sem comprometer o tempo que eu preciso para outras atividades, inclusive voluntariado, escrita, estudo, viagens, né? Tudo isso a gente tem que saber ter um equilíbrio para atuar. Sim, você está falando da sua priorização, né? Partindo do ponto que você já tem um código de cosmoética pessoal, tem um curso intermissivo, mas para as outras pessoas que, assim, diante da nossa responsabilidade com o planeta, né? Para as várias outras pessoas que não têm ainda essa noção do que é prioritário quanto à evolução, como que os profissionais da educação podem passar, né, um senso de priorização mais saudável? Eu trabalhei com crianças, né? Não trabalhei com adolescentes, trabalhei com crianças e com adultos. E o que eu vejo, assim, eu não preciso falar de conscienciologia, mas se eu levo reflexões sobre tolerância, se eu levo discussões sobre solidariedade. Eu tive, por exemplo, um trabalho muito sério numa escola que havia o bullying em relação a uma criança que era negra e obesa. E nessa mesma turma foi assim, gente, riquíssimo de experiências. Uma outra criança que era de uma determinada linha religiosa que não permitia a transfusão de sangue nem aniversariar. A gente não poderia comemorar o aniversário daquela criança lá. E eu fazia todos os meses os aniversariantes do mês, fazia o lanche coletivo, então fazia parte da minha estratégia de trabalho com aquelas crianças. E aí eu fiquei com esses dois problemas sem saber o que fazer. E aí eu comecei, né, já tinha ideias da conscienciologia e comecei a evocar amparo de função que a gente tem. E aí eu fui numa livraria e encontrei um livro que era Crianças como Você. E esse livro ele mostrava crianças de diversas partes do mundo, onde tinham brinquedos diferentes, igrejas diferentes que elas frequentavam, costumes diferentes, vestimentas diferentes. E com esse livro eu pude, então, trabalhar com a diversidade. E essa diversidade no planeta, né, essa diversidade social, cultural, pode, então, abrir de que cada pessoa tem o seu jeito, né? Eu não tenho o direito de estar criticando o outro porque o outro não é como não tem a aparência que eu tenho, ou não tem os mesmos brinquedos que eu tenho, nem tem a mesma religião que eu tenho. Então, foi um trabalho onde nós pudemos ter esse foco mais solidário, de compreensão com as diferentes culturas. E olha que eu peguei um livro que não era aquela realidade, eu não mexi, eu não toquei em nenhum momento naquilo que eu identificava, da problemática da minha sala. Mas o efeito com o trabalho com este livro reverberou nas interrelações com aquelas crianças. Então, cabe assim, aos educadores, dentro da medida do possível, e aí, claro que eles vão atuar de acordo com o nível evolutivo, porque você pode não ter acessado as ideias da conscienciologia, mas você pode ter princípios cosmoéticos, né, que lhe regem. E a nós que temos conhecimento sobre a conscienciologia é compartilhando experiências. Eu não vejo assim outra maneira, né, de a gente poder estar ajudando se não for passando exemplos, escrevendo verbete, livro, dando palestras, né, compartilhando as experiências. A troca de experiências ela é muito salutar, né, e vai poder criar novas sinapses aos educadores e a gente vai poder estar atuando gradativamente aí dentro das oportunidades que possam surgir, né? Bom, aqui questão de teletertuliano. A verbetógrafa, fatologia, página 2, 9ª linha. Poderia expandir sobre a degeneração na qualidade das relações interpessoais? Esse aí já é assim, o efeito dessa síndrome de burnout, né? Então, a pessoa ela não consegue desassimilar, ela assimila vários problemas, vários contextos, várias realidades dos usuários dos seus serviços, e aí ela fica com aquilo tudo embotado, tem as preocupações inerentes das estratégias profissionais, né, das atividades profissionais, e tem o processo bioenergético. Como ela não consegue lidar com aquilo, então ela vai e começa a querer se proteger, ou seja, evita o contato, procura ficar mais já entrou naquela fase da irritabilidade,
ela começa a se irritar, começa a distratar, começa a ter uma exaustão emocional e física. E ela é um profissional consciente e lúcido, ela sabia o que ela queria, ela era realizada inicialmente. Então, ela, puxa vida, eu estou fazendo isso. Então, inconscientemente, para se proteger, para não sofrer tanto, ela começa a entrar na despersonalização, que é a indiferença. Então, eu me distancio, eu agora faço de conta que não vejo as problemáticas daquele usuário e vou simplesmente fazer as minhas atividades da forma mais mecânica possível. E, com isso, não resolve, só deteriora as relações. A partir disso, deteriora também as relações com os colegas de trabalho, com os pais, no caso de crianças, de alunos, né? Então, vai reverberando e deteriorando também em casa, todo o contexto, porque ela está com o holossoma completamente, o energossoma completamente intoxicado, né? Está com uma intoxicação energética que não sabe como lidar com aquela condição. E a tendência é o terceiro nível mais grave, que é o isolamento, né? Professora Leuzene, Pensenologia, página 1, segunda linha, poderia expandir sobre o holopensene do ambiente de trabalho? Cada local, né, ele vai ter um holopensene fruto da pensenização de cada consciência que está lá, no intrafísico ou no extrafísico. Dependendo do contexto daquele local, vai haver um holopensene mais rígido ou menos rígido. Dessa manifestação dessas consciências, vai ter um holopensene mais rígido ou menos rígido. A temática do trabalho, ou seja, a temática da instituição, o serviço que é prestado, também vai influenciar diretamente nesse holopensene. Então, nós vamos ter, por exemplo, o ambiente de instituições relacionadas à educação, um ambiente com foco mais na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, no conhecimento. Você pega um ambiente hospitalar, então nós vamos ter o quê? O holopensene é um holopensene rígido, que é a preocupação com a saúde, mas os usuários vão estar pensenizando muitas vezes em quê? Na própria doença, na insegurança, no medo que isso gera. Então, a soma desses holopensenes individuais, né, de cada consciência que está lá, consciência e consciex, é que vai dar esse holopensene desse ambiente, que pode ser mais rígido ou menos rígido, de acordo com o que as consciências pensenizam naquele contexto. Ainda na Pensenologia, página 1, final da penúltima linha, a contaminação pensênica. O que fazer para evitar a contaminação pensênica no ambiente de trabalho? A contaminação pensênica, o que seria isso? É o contágio com esse holopensene do outro. Então, na interação, digamos que eu estou atendendo o usuário do meu serviço, que pode ser em várias situações, desde o atendimento ao público, pode ser pelo TMK, pode ser pelo aluno, né, pelo paciente, pela pessoa lá no serviço comunitário, né, o assistente social. Ou seja, em diversas situações, eu tenho o meu holopensene e o outro tem o holopensene dele. Quando eu interajo, promovo essa empatia, busco me colocar no lugar do outro, o que vai acontecer? Naturalmente, vai se estabelecer um fluxo energético onde vai haver uma contaminação, vai permear o meu holopensene com o outro e o outro comigo, né? Ou seja, há uma troca ali de informações, de pensamentos e sentimentos através das energias. Com essa contaminação, pode ser uma contaminação positiva, com uma pessoa mais lúcida, que vai estar me ajudando ali naquele contexto, com os nossos amparadores, né, também, ou mais patológico, com uma pessoa que está mais desequilibrada, uma consciência mais desequilibrada naquela condição. Como é que a gente pode evitar essa contaminação? Por estratégias de dizer assim. Então, a básica seria o estado vibracional. A gente pode fazer a exteriorização simultânea pelo umbilicochakra e o nucal chakra. Podemos fazer uma mudança de bloco pensênico. Então, enquanto você está percebendo o foco patológico, nosográfico da doença, por exemplo, eu vou puxar a minha reflexão, os meus pensamentos para quê? Para a solução. No lugar de ficar com raiva de um aluno hiperativo que eu não estou sabendo lidar, eu vou evocar o amparador, meu amparador de função, colocar o foco, que estratégias eu posso ter para lidar com aquela situação que eu estou vivenciando naquele momento com o usuário do meu serviço. Então, não esquecer dessa realidade multidimensional e que a gente pode usar as estratégias, ele tem um holopensene, nós temos um também. Nós podemos mudar o quê?
o pensamento, o PEN, ou as emoções. Lidar com essas duas realidades para evitar, para minimizar essa interferência, essa contaminação. E tem o encapsulamento também, que é uma outra estratégia. Só que no processo da empatia, né, é necessário que haja mesmo essa troca e que você depois desassimile, se encapsule, para você pensar melhor e saber as melhores estratégias a serem utilizadas naquela condição. Na fatologia, página 2, 7ª linha, poderia comentar sobre o adoecimento repetitivo devido à intoxicação energética e o excesso de atestados médicos por motivos de saúde? Isso. Às vezes, a pessoa está adoecendo porque é negligente com o seu soma e começa, não quer de jeito nenhum estar se cuidando, não tem, fica, né, de maneira irresponsável, sem ter os check-ups que a gente precisa ter, periódicos, né, necessários, e a doença se manifesta como, por exemplo, uma pressão alta, uma diabetes, algo que ela não cuida, e quando ela descobre, que ela já começa, descobre que tem, muitas vezes não cuida, negligencia, e aí chega numa condição mais grave, que tem um monte de atestado médico, um atrás do outro. Outra condição é a questão do burnout. Ou seja, todos nós, como nós comentamos, temos um local de menor resistência. E aí, aquele local começa toda a desestruturação nossa, sempre que baixa a nossa imunidade pela questão emocional, é por onde, então, a gente adoece, né? Tem aquela tendência, às vezes é garganta, às vezes é cabeça, às vezes é estômago. E aí, sim, a pessoa começa a entrar num ciclo, porque ela não dá conta. Só que, às vezes, a gente tem um profissional que está doente, mas ele se recusa a ir para o atestado. E tem aquele que já entra no absenteísmo mesmo, de faltar bastante e sempre colocar muitos atestados. E tem uma terceira condição muito séria, principalmente na rede pública, que é a condição de você faltar, não vou ser demitido, então eu vou e falto, daqui a pouco eu falto de novo, aquilo dependendo do nível de avaliação que existe naquele município, naquela cidade, naquele estado. Então, não há assim, um controle, um regimento punitivo ou de alerta para aquele profissional negligente, e aí ele vai abusando mesmo, e às vezes ele não está doente, já aconteceu casos que eu conheço de pessoas que não estavam doentes, colocou um atestado, mas para o particular ela não faltava. Né? Então, há de tudo. Eu quero corroborar a situação aí da questão do burnout como um pano de fundo por trás de muitos processos de adoecimento, né? Às vezes a pessoa pega uma gripe, pega uma virose, algum outro processo agudo de adoecimento, e aí a pessoa nem se percebe que por trás disso tudo existe um esgotamento energético que predispôs a pessoa a ter aquele processo. Então, às vezes, por trás disso ainda tem um processo multidimensional também, que gerou um quadro mais agudo. Então, eu acho que a gente tem que levantar isso aí, essa ocorrência, porque muitos profissionais, as pessoas mesmo, elas ignoram que aquela doença teve todo um significado, teve um porquê por trás da ocorrência. Que é a falta da assimilação das energias. Então, ela começa a adoecer, entra, às vezes, em ciclo, exatamente, tem vários resfriados, gripes repetitivas, né, chega a ter úlcera, por conta disso, porque não há uma desassimilação, tem um local de menor resistência e ela vai adoecendo. Não se trata do ponto de vista energético, né? Vai só cuidar do soma. E, às vezes, é interessante porque, como ela tira a licença, ela desassimila, porque ela passa um tempo em casa, então aquilo faz bem. Então, às vezes, ela quer já desassimilar. Como ela não consegue desassimilar, ela busca a licença médica para poder desassimilar. Na parafatologia, página 2, 10ª linha, poderia expandir sobre a limpeza energética sistemática do ambiente entre os atendimentos profissionais? Isso, né? Então, é possível, digamos, um médico, entre uma consulta e outra, ele ter lá uma comunicação com a atendente, né, o atendente, e dizer assim, olha, entre um paciente e outro, quando sair espera 5 minutos para poder você liberar um outro para atender. Por quê? Porque aí é um momento de ele trabalhar as energias,
fazer a sua desassimilação, exteriorizar energias para o seu consultório, ou seja, colocar o seu padrão de energias naquele ambiente, às vezes ainda encaminhar uma escagem que foi feita em relação ao paciente, para que possa, então, estar preparado, um campo mais rígido possível, preparado para receber o próximo paciente. Isso pode acontecer também na sala de aula, no caso que eu falei daquela sala ambiente, né? O professor de matemática na sua sala de matemática, entre uma turma e outra, também aproveitar, enquanto os alunos se deslocam, para fazer esse trabalho de desassimilação. Ou então, durante a aula mesmo, o aluno está fazendo uma atividade, ele vai de tempo em tempo ali, perceber que está com um processo mais assimilado, fazer o seu estado vibracional, buscar a desassimilação para dar conta, porque vai acontecer, e quando ele começa, então, a lidar melhor com essa realidade multidimensional, vai acontecer sempre as escagens, ele vai estar desassimilando, fazendo o seu estado vibracional, e aquilo vai se tornar prática da sua vida, né, como nós comentamos tanto aqui, se torna a sua segunda natureza, como é respirar, nós fazemos aí o nosso EV, o nosso processo de assimilação. A verbetógrafa, fatologia, página 2, 8ª linha. Poderia aprofundar sobre a negação dos desequilíbrios holossomáticos pela falta de autocriticidade e autopercepção? Esse é um problema sério no portador da síndrome de burnout. Enfatizando, o portador da síndrome de burnout é aquele profissional dedicado que estava assim, no bom empenho, né, das suas atividades, satisfeito, e ele começa a adoecer por essa inabilidade com a desassimilação. Então, com isso... Cadê? Foi o 8, né? Com isso, ele começa a negação. Com isso, como falta a criticidade, ele começa a negar. No começo, quando você levanta a possibilidade, está tudo bem com você? Está ótimo. Está tudo bem. Está tranquilo mesmo na sexta-feira, né? Durante a semana. Essa semana sua foi mais difícil? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele é aquele dedicado. Então, há a tendência a negar de que as coisas não estão bem, principalmente se ele tem ali o traço do perfeccionismo. Não, está tudo bem. Vai negar que está tendo alguma alteração. Depois, quando isso já está no nível, porque quando as pessoas percebem, ele já está no nível de irritabilidade, de exacerbação emocional, já está apresentando vários sintomas físicos mesmo, de exaustão física e emocional. Então, ele já começa a aparecer o distrato nas interrelações, né? A impaciência, a intolerância. E aí isso vai se agravando. Quando as pessoas começam a perceber, ele nega. E quando ele nega, ele entra como mecanismo de defesa na indiferença, na despersonalização. Por isso que quando as pessoas do ambiente de trabalho, os colegas, começam a falar, ele começa a entrar nessa segunda fase. Professora Leuzene, Paradoxologia, página 4. Poderia aprofundar o paradoxo da desistência profissional pelo excesso de dedicação ao trabalho? Acho que tem até relação, né? Isso que nós comentamos agora. Então, é aquele profissional dedicado, responsável, que assim estava fazendo bem o seu trabalho. Estuda, se dedica, e ele não entende, interessante é isso, ele não entende como é que ele se dedica tanto, estuda tanto, entende, faz bem o seu trabalho e não está dando certo. Ou seja, ele não está dando conta, está se exaurindo, não sabe lidar com aquela realidade. E, por isso, ele acaba no terceiro nível, né, que é o mais grave da síndrome de burnout, que é a desistência nativa. É um paradoxo. Né? A verbetógrafa. Fatologia, página 2, 8ª linha, de baixo para cima. Como fazer a TARES oportuna ao portador da síndrome de burnout? Com exemplo. A gente pode fazer isso através do exemplo, colocando alguma casuística e falando, dependendo do nível de abertismo do nosso interlocutor, falando da realidade multidimensional, falando da TARES, de que existe essa realidade bioenergética, de que existe, partindo da realidade bioenergética do nosso próprio soma, depois abrindo para a realidade dessa interfusão energética, da realidade multidimensional, de acordo com o nível de abertismo, de neofilia, sem promover nenhum nível de estupro evolutivo no outro, mas buscando, né, compreender até onde esse outro, aí entra a empatia, até onde o outro aguenta as informações, a dose, a quantidade, o momento,
aí vai entrar todo um feeling de como é que eu vou abordar, qual a melhor maneira, às vezes termos que você pode utilizar, né, mais adequados para a maneira, para o holopensene daquela pessoa, para que ela compreenda que há uma realidade multidimensional e que a gente troca energia e que, por conta disso, a gente pode adoecer. A síndrome de burnout pode ocorrer quando a pessoa está num grande estresse, independente dela estar trabalhando? Eu tenho uma hipótese de que ela pode acontecer quando você evoca muitas consciências. Aí continua sendo burnout, porque entra um processo multidimensional, né? Holopensenes diferentes. Então, a pessoa ela pode, se eu começo a evocar uma determinada situação patológica, eu vou começar a estar interagindo com padrões, com holopensenes bem patológicos. Mas assim, aí vai entrar num estresse que vão ter muitos sintomas próximos a burnout. Mas burnout, pela ciência convencional, foi caracterizado como algo restrito ao trabalho. E, por isso, a gente está trazendo o olhar do paradigma consciencial, mas abarcando essa compreensão já trazida pela psicologia do trabalho anteriormente. Você também, até no próprio verbete, coloca no voluntariado, né? No então, voluntariado também, que é um trabalho. Né? É um trabalho. Trabalho no sentido, você trabalha no voluntariado, você trabalha no seu ambiente profissional. E você pode ter trabalhos esporádicos, né? Que você se envolve naquele trabalho com muita gente interagindo, um mutirão. Eu não trabalho naquele local, mas, por exemplo, vai que o condomínio que eu moro resolveu fazer um mutirão. É um trabalho. Sim. É um trabalho onde eu vou estar me envolvendo, né, com outras consciências, estabelecendo relações e posso ter o burnout. Professora Leuzene, maniologia, página 4. Poderia comentar os 2 itens, a mania de trabalhar e a neutralização da fracassomania profissional? A mania de trabalhar, ou seja, tem o workaholic, né, e você pode, então, ser viciado em trabalho. E você pode também ter a mania de trabalhar no sentido de a pessoa que não consegue ficar quieta. Ela sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E, com isso, vai dificultar ela estar se inteirando da sua realidade, das suas energias, dessa compulsão, e vendo que se tem um fundo emocional em relação àquilo. Às vezes, ela bota o foco fora dela para não aprofundar na compreensão da sua intraconsciencialidade. E tem essa questão da outra mania, a fracassomania, né? Então, existem consciências que parece que nada dá certo, né? Ela começa um trabalho, uma empreitada, e não dá certo. Aí começa outra, não dá certo. Um empreendimento, não dá certo. Começa outra, e às vezes a pessoa é super capacitada. Eu conheço um caso de que a pessoa está na segunda, já tem 2, está indo para a 3ª graduação, buscando sempre empreender, e nada dá certo. Aí vem a questão das questões administrativas mesmo, de saber lidar com a administração, e, às vezes, tem um fundo emocional. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ela é muito boa em iniciativa, ela tem muita energia para começar as coisas e, às vezes, não dá conta da manutenção, ou não era aquilo. Há muita idealização e não dá conta daquilo quando começa a botar, né, arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Então, existe essa questão dessa fracassomania que tem, por fundo, essa coisa da idealização. No burnout, o que é que a gente vê? Essa fracassomania, a partir do momento em que a pessoa ela tem dificuldade em lidar com o burnout, ela gosta da educação. No caso, eu vou trazer específico porque o caso que eu vou estar falando é relacionado a isso. Era uma pessoa que ela era muito bem, ela funcionava muito bem na área da educação. E o que é que ela faz? Todas as vezes ela tentou colocar a escola, ela trabalhou aqui, trabalhou acolá, mas ela tinha o processo da falta de desassimilação. Então, tem uma tendência a ficar em depressão por conta disso, aí não dava certo aqui, achava que era o local de trabalho. Então, eu mudo de trabalho. E aí ela chegou um dia que ela disse assim, sou eu que realmente não nasci para fazer isso. E algo que a gente viu e acompanhou e que ela fazia muito bem. Então, ela, com a fracassomania, depois dela pular de ambiente de trabalho em ambiente de trabalho, ela resolve mudar de profissão. E, no caso que eu acompanhei, foi para as artes. Né? Preferiu ir para trabalhar com pintura, com decoração. Por quê?
porque ela não estaria em contato direto com outras pessoas, que a dificuldade dela era de desassimilar. Estava isolada. Ficava isolada. Professora Leuzene, onde inicia e onde termina, ou como diferenciar a síndrome de burnout do desvio de proexis? Olha só, se a síndrome de burnout ela é a incapacidade da desassimilação de energias, e se ela começa a deteriorar a sua relação com as outras pessoas e com você mesmo, e você tende ao isolacionismo, a proex ela vai ficar muito comprometida. Né? Não Se dá. eu posso dar um pitaco aqui? Pode sim. A pessoa que está em síndrome de burnout já está em desvio de proex. Isso não tenha dúvida. Não tem dúvida. Porque a pessoa que está na proex dela executando de maneira adequada, ela não vai ter síndrome de burnout. Você lembrou um caso, era um turno, né? Então, desse turno, todo mundo estava doente. E tinha uma professora em que me chamou muita atenção. Ela tinha 6 turmas, ela sabia o nome de todos os alunos, aniversário desses alunos, e ela não estava em burnout. Nós propusemos o registro diário, ela ficou empolgadíssima. Agora eu vou ficar com o meu diário, esse diário vai me servir. Olha, Leuzene, esse diário me serviu não para aqui, para a escola, me serviu em casa. Então, lá que ela fazia com o pé nas costas, ela não estava fora da proexis dela, né? Então, melhorou, qualificou as relações no ambiente familiar. Com certeza. E Aí é o lado positivo, né? Está bem no trabalho e leva também para a área familiar. Casa, né? Posso? Vamos lá? Na página 6, terapeuticologia, os 10 trafores aplicados à profilaxia, respondia aqui o primeiro, auto-anticonflituosidade, como profilaxia. Isso. Então, olha só, o que eu pude observar nessa professora que não estava... Ela participou conosco do grupo, ela gostou muito, se interessou pelas ideias, mas ela não estava em burnout. Ela não tinha conflito. Ela tinha a problemática dos alunos, todo mundo... Entenda que tinham profissionais que eram de áreas específicas, porque nós trabalhamos com o turno, então tinham professores dos anos iniciais, mas tinha dos anos finais também no ensino fundamental. Então, a professora de artes em burnout, com o mesmo público, e a professora de geografia não estava em burnout. Era o mesmo público, as mesmas problemáticas, né? E para ela não tinha conflito com a dificuldade do aluno. Ela ia em busca de encontrar a solução. Então, o trabalho não gerava esse conflito. Ela assimilava e, por não ter o conflito, por ter essa compreensão de não transferir para fora algo que ela tinha que lidar internamente, ela não tinha conhecimento da conscienciologia. E ela não estava em burnout e ela não tinha conflito com o seu trabalho, com o processo da assimilação e desassimilação. E se é ao contrário do 10º aqui, a autorresiliência? A autorresiliência é você lidar, está atrelado também. A pessoa que é resiliente, ela não tem esse conflito também. Ela pode até ter o conflito, mas aquilo ali ela vai superar, ela vai lidar com aquilo ali. Essa resistência mesmo, rapidamente ela desassimila, ela sabe lidar com aquela diversidade daquela situação. Aquilo não desestrutura ela. Ela vivencia, ela pode até momentaneamente se preocupar, aquilo ser um conflito para ela, mas depois ela sabe lidar com a situação, ela supera. Ela tem resiliência, né? A resiliência é um conceito que foi importado da própria física, da química, né? Que o metal, ele, por exemplo, se expande, maleável. É maleável conforme temperatura, conforme impacto e tal. Isso na questão da pessoa, né? É o quê? Aquela pessoa que passa por situações que seriam consideradas traumatizantes, só que ela passa sem efeito negativo nenhum. Então, ela tem uma resiliência, né? Então, isso para burnout é bem adequado. Nós temos aqui uma questão. Bem, até eu terminei a minha tese agora em dezembro, que é o estudo também do mal-estar docente. E uma das observações, assim, que na minha tese apareceu muito, é a transferência que a grande maioria dos professores fazem para os alunos do seu estado de mal-estar docente, ou então da síndrome de burnout. E uma outra questão que a Leuzene falou
já um pouquinho antes, foi a questão das pessoas que carregam o trabalho consigo. E eu observei isso principalmente nas mulheres, mais do que nos homens. Apesar do número de mulheres ser muito maior do que dos homens na docência, principalmente nas séries iniciais, onde a intensificação do trabalho é maior pelo contato estressante e constante dos alunos, o nível de energia que um professor nas séries iniciais demanda é muito maior do que, de repente, com adolescentes ou com adultos no ensino superior, uma experiência que eu pessoalmente vivi também. O professor, ele vive esse contato mais intenso e mais forte com as crianças, então a demanda de energia é maior. E eu não sei como é que a Leozene analisa essa questão da percepção, de repente, das mulheres que trabalham com as crianças, vão para casa, ainda assumem as tarefas familiares, e todas as responsabilidades em torno da família. E se assumem, como mulheres, da tarefa do cuidado. Ainda se associa socialmente muito, a mulher cuida melhor das crianças do que um homem. Então, a docência deixada pelos homens no início da década de 19 aumenta também esse compromisso maior das mulheres. Hoje, assim, lá em Natal, isso assim, deu uma mudança, ocorreu uma mudança em relação a isso na última seleção que houve para educação infantil na cidade, né, no município de Natal. Então, muitos homens procuraram, né, pedagogos ou de áreas correlatas, fazer o concurso para trabalhar com essas crianças. E aí nós observamos o quê? Uma resistência da família. Então, às vezes, a família pensa, porque é cultural, que a mulher ela vai cuidar melhor. Entende? Então, assim, é preciso ver que, às vezes não, às vezes o pai ou o rapaz, não necessariamente o homem que tem filhos, ou a mulher que tem filhos, vai cuidar melhor. Agora, culturalmente, eu concordo com você. Né? Tem essa questão da mulher mesmo lidando, achando que ela lida melhor com a criança. A questão da sobrecarga em casa, isso também apareceu. Não apareceu só isso, apareceu, por exemplo, a dificuldade, aí entra a cronobiologia, né, que vai explicar, a neurociências explica para a gente a cronobiologia. Então, o nível de comprometimento que tem com o seu relógio biológico, você trabalhar essa questão dos 3 turnos. Isso começa a alterar, porque altera quem trabalha com turnos à noite, por exemplo, também. Eu fui convidada algumas vezes para dar cursos em indústrias que eu tinha que ir à noite. Eu recusei, porque aquilo ia mexer muito comigo. E a minha rotina, hoje eu estudo em casa, se for para estudar à noite, mas para trabalhar, eu trabalho durante o dia. Que é importante ter o contraponto até do que a gente estuda, que é o turno intelectual, e tem o antilucano, que é a pessoa trabalhar de madrugada. Mas é diferente, trabalhar em casa, estudando, né, o pesquisador dentro do seu escritório. Isso, né? Que aí você está ali relaxado. E teve vários turnos de sono também. Isso, então, para poder equilibrar, para não descompensar. E uma das professoras, o problema dela era exatamente que ela sempre trabalhou à tarde, porque de manhã ela não funcionava bem, acordava mais tarde, o processo intelectivo dela, e quando houve uma modificação na escola, que ela teve que ir para o turno da manhã, gente, ela não funcionava. E ela estava em estresse, e esse estresse começou a dar, era o fator que desencadeava o estresse profissional. Entende? Então, o estresse pessoal dela físico, reverberando no estresse no ambiente de trabalho. Então, foi um dos fatores que contribuíram para o burnout dela. Qual foi a estratégia? E ela não queria mudar da escola porque era perto de casa. Então, a estratégia para ela foi achar um turno à tarde em outra escola. Então, tudo melhorou a partir disso, porque ela não funcionava. Aí, as características de cada um, né, em relação a isso. Leozene, eu achei bem interessante esse verbete aqui,
analisado principalmente no nosso contexto aqui da Conscienciologia. Então, a questão da síndrome de burnout e relacionado com a PROEX, né? A questão do desvio de PROEX com o burnout. Agora, voltando novamente a SOCIM, quando a gente nem conhecia ainda a Conscienciologia, então, em sala de aula. Então, uma determinada época, mudou o professor. Veio um professor novo, bonito, super maravilhoso. E as alunas iam buscar o professor na sala de aula. Então, é o contrário. Eu fiz assim, a ligação com essa questão aqui da falta de fechamento do circuito afetivo. Então, o afeto era tão grande que as alunas elas iam buscar o professor na sala de aula para dar aula de física. Você imagina, né? Então, é um contexto assim que você verifica que a pessoa, quando é muito solicitada também, ela pode entrar numa síndrome de burnout, né? Aí, no caso, pela beleza, pela habilidade que ele tinha de tratar com as garotas e tudo mais, ele também poderia passar por uma síndrome de burnout, né? Vai lidar aí com os hormônios, né, das adolescentes. Isso. Agora, voltando a essa questão da criança pequena também. A criança pequena, ela exige muito contato. Ela quer abraço, ela quer beijo, ela quer estar junto, ela quer sentar no colo. E isso também estressa. Apesar de toda a maternagem, você está com 25 crianças querendo o seu colo, querendo abraço e beijo ao mesmo tempo, isso estressa também. É isso que você falou, né? Essa solicitação. Tanto que, no estudo que eu fiz, quem adoecia mais eram os profissionais que estavam lidando com as séries, com os anos iniciais. Os professores do ensino médio não entravam em burnout. Por quê? O nível de empatia individual e de aprofundamento dessa relação era superficial. Ele entrava, falava daquele conteúdo, a preocupação dele era ser interessante a minha aula. Então, ele usava energia, mas para chamar a atenção, para aprender para ali, mas não havia esse envolvimento. Ele não sabia nem o nome dos alunos. Uma turma grande, uma turma de 40, 50 professores de cursinho, ele usa a força presencial para chamar a atenção, para levar estratégias como música, né? Mídias diferentes, filmes, internet e tudo, para aprender, para chamar a atenção para o conteúdo. Mas esse nível, consciência, esse aprofundamento, a assimilação, acoplamento e assim, ela ocorre mais pelo menos no que eu pude, no grupo, né, que o meu universo de estudo foi com os anos iniciais. Ok. Na sintomatologia, você poderia esclarecer esse número 1, a criticidade? Como que é essa variável? O número 1? Isso. A criticidade, certo. Então, é a falta de crítica, a falta de autocrítica. Então, por exemplo, se você é um profissional, vamos pegar o profissional que entra em burnout. Então, aquele profissional dedicado, estudioso, que exerce sua atividade muito bem. E aí ele começa a não funcionar tão bem assim, como ele gostaria. E alguém percebe e comenta, um colega de trabalho comenta, ou o coordenador pedagógico comenta. E aí ele vai negar. Isso é falta de criticidade, falta de autocrítica e não aceita, né, rechaça a heterocrítica. Não para nem para refletir. Será que tem alguma coisa aí, alguma lógica nessa observação que está sendo feita? Ficou claro? Sim. Outra pergunta. Não é uma hipótese que uma pessoa que não conhece a Conscienciologia, ela apresenta vários sintomas desses que você notificou aqui. Como eu faria abordagem para esclarecimento? Digamos que é uma pessoa que nunca, não é nem da área de educação, né, não é nada, você não tem nem exemplo seu para dar, né, no meu caso aqui. Mas a pessoa começou a apresentar alguns sintomas. A primeira coisa que eu vou falar é se ela ouviu falar de energia. Entende? Então, de que tem energia, de que nós temos um corpo energético e que nós trocamos. É um esclarecimento básico. A pessoa ela pode concordar ou não com aquilo ali. Mas aí eu não vou me omitir de falar, entende?
E aí eu vou falar lá da medicina chinesa, do estudo que existe, eu vou aproximando. Já ouviu falar em acupuntura, já ouviu falar em Douyin? E aí a gente vai aproximando até falar, que nós já ouviu falar de chakras, porque existe muito desses temas, né, que já são abordados em várias revistas, se comenta, né? Então você vai trazendo até você falar das bioenergias, da realidade multidimensional e da realidade onde tem consciência, consciexes, trocas as interfusões energéticas e fala. E se a pessoa se interessar, você dá um livro para ela, você convida para um curso, para uma palestra. Ok, obrigada. Eusênia, na página 2, em parapatologia, penúltima linha, você coloca ali a zona de conforto do autoencapsulamento energético. Zona de conforto e autoencapsulamento são neutros, né? Eu queria entender o contexto que você colocou aqui. Isso, então, olha só. Eu estou lá num contexto, estou assimilando e buscando desassimilar, e chega um ponto de que a problemática é grande, o que é que eu posso fazer? Eu desassimilo e encapsulo. Para quê? Para pensar melhor qual é a estratégia que eu vou utilizar. Então, às vezes, é a problemática de um aluno lá, um aluno mais questionador, às vezes é um contexto do voluntariado, às vezes ou seja, é uma condição que você se encapsula, lhe dá um certo conforto, porque naquele momento você se isola energeticamente, pensa melhor, e às vezes esse encapsulamento ocorre pelos amparadores também, né? Então, pode ocorrer pelos amparadores, mas você pode promover a técnica do autoencapsulamento, né? Tem lá o livro Dinâmicas Parapsíquicas, do Moacir, onde a gente pode recorrer e promover essa técnica. Eu estava pensando o seguinte, que uma pessoa com burnout, o próprio isolamento da pessoa também produz um autoencapsulamento patológico, né? Sim. Se é possível, quando ela tende ao isolacionismo, né? Isso, é. Então, na realidade, eu acho que ela não consegue se encapsular, porque ela se retira. Quando ela não aguenta mesmo, ela quer mudar daquele ambiente de trabalho. Ela acha que o problema está nos outros, entende? E não nela. Então, ela teria que ter uma compreensão do seu energossoma para ela conseguir se isolar. Talvez aquela outra que eu comentei, de que ela não entra no burnout, eu penso que não. Ela nem se encapsula porque ela era muito empática. A energia dela fluía muito. A pessoa em burnout ela não tem condições de se encapsular. Ela tende a se isolar. Mas eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que o encapsulamento não é só promovido pela pessoa no sentido positivo. A pessoa se encapsula no sentido de fechamento. Sim. Ela não permite que entre as energias dos outros. Então, ela se fecha. Isso é um encapsulamento também. Entende? Então, nesse momento que ela está fechada, que ela não está aberta para a interação, ela está encapsulada. Ela se fecha. A qualquer nova ideia, ela se fecha mesmo. Então, ela não tem um abertismo para isso. Por isso que eu perguntei qual que é a abordagem que você deu, porque ela pode ficar numa zona também de conforto, ela é isolada. O exemplo que você falou da moça que mudou de profissão e ficou em artes, né? Não ter contato com outras pessoas. A abordagem que eu dei é a nossa capacidade, desenvolver essa capacidade de se encapsular, mas não de ser de encontro ao abertismo. Entendi. Entendeu? A neofilia, a interação. Você se encapsula como uma estratégia para você pensar melhor, você desassimila diante de algo que você vai resolver. Claro que é algo mais avançado, né? Um domínio energético aí maior. O usual do usual do encapsulamento é a abordagem positiva. É a abordagem Quando positiva. Se fala de encapsulamento é positivo. Mas eu quero falar que normalmente ela existe as duas coisas. Não, né? existe, mas é igual esterilização de energia. Quando você fala exterioriza energia, a gente, quando fala isso, sem fazer nenhum qualificativo, é o positivo. Mas você pode exteriorizar energia contra uma pessoa, não pode? Pode. Mas você não fica assim sempre, exterioriza energia positiva. Não, exterioriza energia. Não, o que eu estou comentando é o seguinte, pelo usual, você já subentende-se. Quando sai do usual, aí é que merece o qualificativo. Então, eu penso que essa abordagem é o seguinte, você está falando de um tema que é para um enciclopédico, né? E assim, na hora que você está falando para a pessoa exterioriza energia, subentende que a pessoa entenda de energia. Sim, senão claro. eu não falaria para ela. Claro. Aí na hora que você está colocando essa abordagem aqui, o leitor também não sabe de que abordagem está falando. Mas veja só, se a gente for pegar por aí, ele não vai entender quase nada. A enciclopédia da Conscienciologia... Por isso que a gente tem que falar alguma coisa eu mais. Eu gostaria de comentar. Mas tem vários itens aqui que... Não, mas eu estou comentando porque eu acho que a gente tem que ter clareza. Eu gostaria de comentar. Eu acho que para a gente entender. Neida, eu penso assim...
Se a pessoa ela consegue se encapsular, ela vai ter uma zona de conforto para ela pensar melhor. Em cursos de campo, o que é que eu já vi? Eu não vi ninguém se encapsulando, amparador encapsulando, não observei, enquanto eu estava atuando lá com as professoras. Mas o que é que eu observo em curso de campo, por exemplo? Quando uma pessoa ela começa a ter um nível de antagonismo, então os amparadores encapsulam, parece que aquela pessoa não existe naquele contexto. Que não vi isso na escola, em burnout. A pessoa é que ela se encolhe, mas ela se encolhe, se isola, ela vai fazer na hora do lanche, ela vai procurar não sentar perto de ninguém, mas a energia dela está ali. O mal-estar dela é percebido por tudo e por todos. Que quando se fala o negativo, aí a gente vai se referir a bloqueio. A pessoa fica bloqueada. O bloqueio é o negativo, é um bloqueio. E aí o positivo é justamente o encapsulamento, no usual, né? Porque você poderia falar como sinônimo que a pessoa bloqueou as energias também, certo? Mas quando a gente usa o termo bloqueio, normalmente é acepção negativa. Isso. É nessa mesma concepção. Foi nesse sentido. Clareou mais, Neide, agora? Claro. Neida. Obrigada. Obrigada. Eu perguntar mais uma coisa, Betina. Fala. Aqui na página 5, na sua listagem aqui da sintomatologia, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre o 22. Do 2? 22. 22. Dores musculares ou osteomusculares, né? Isso, isso aqui eu encontrei, essa sintomatologia, se vocês forem perceber, tem assim aspectos que eu dei mesmo com a abordagem da conscienciologia e outros que eu encontrei já na literatura, né? No que existe de publicações e estudos anteriores. Então, aparece a dor muscular também, imagina a carga, né? Então, a pessoa tem o processo da falta de desassimilação das energias, aquilo pesa no ombro, dá problema de coluna, problema na lombar, as pernas, o braço, ou seja, existe toda uma rigidez, uma carga emocional que repercute no soma. Tá? Vamos lá? Tem mais? Pode fazer. Leuzene, eu tinha curiosidade aqui na terapeuticologia, não sei se dá tempo para os 3 itens. Como funciona a autocientificidade, a autodescrencialidade e a autoneofilia nesse tratamento ou na profilaxia da síndrome? Isso aí eu pude acompanhar, né? Então, eu estava falando de bioenergias para as pessoas pela primeira vez, que nunca tinham ouvido falar dessas ideias, e enfatizando da questão princípio da descrença lá, não acredite, experimente. Isso fez com que elas tivessem uma postura de autocientificidade, o que ajudou no trabalho que foi desenvolvido. Não acredite em nada. Então, junto estava a descrença. Não acredite no que eu estou falando, né? Existe uma realidade, eu estou informando que existe uma realidade bioenergética e vamos experimentar para ver. Então, a mobilização de energias com esses professores oportunizaram eles constatar essa realidade. E o outro foi o quê que você falou? Foi a autocientificidade, a autodescrencialidade. Neofilia. E o quê? Neofilia. E a neofilia. Se eles não tivessem tido neofilia, eu teria dado a palestra, falado sobre o burnout, e eles não teriam comparecido aos encontros, né, onde a gente ia aprofundar discussões e, enfim, eles poderiam experimentar a realidade bioenergética e, o mais importante, se conhecerem um pouco mais. Que no final, né, a gente constatou isso, dos benefícios que eles puderam ter para a prática, para a atividade deles e para buscar a manutenção e a satisfação profissional, né? É devido à abertura que eles tiveram. Leuzene, você poderia, por Aproxima favor... mais o microfone, Sumira. Aproxima da boca. Você poderia, por favor, me dizer o que é que você pensou quando você fala na instalação da prática da TENEPS e relacionar com a síndrome de burnout? Isso está na parafatologia. Parafatologia. Na penúltima e última linha. A instalação, né, da prática da TENEPS. Então, veja, se você escolhe, você gosta, você se dedicou, você optou por ter uma profissão onde você vai ter um intenso contato com outras consciências. Você quis isso, você estudou e se preparou para isso. Então, a instalação da prática da TENEPS,
ela vai lhe ajudar a ver essa interação, essa assimilação, essa escagem das consciências, esse atendimento aos usuários do seu serviço, como inerente ao trabalho que você vai desenvolver na TENEPS. Você vai poder acelerar a assistência, contribuir para a assistência dos usuários dos seus serviços, porque todos os dias na TENEPS a gente começa o trabalho, né, de conexão com os amparadores e evocando os contatos interconscienciais que nós tivemos nas últimas 24 horas. Então, os usuários dos seus serviços estarão todos sendo ali lembrados na sua TENEPS, contando com o quê? Com um técnico, com um amparador específico que vai estar ajudando no processo evolutivo de cada consciência daquela. Ok? Bom, Leuzene, estamos chegando aqui ao final da tertúlia. Gostaria de agradecer. Realmente não foi uma tertúlia, foi uma aula, realmente dominando muito o tema. Esperamos os próximos verbetes, tá? E as próximas aulas. E gostaria de agradecer então aqui a professora Leuzene, gostaria de agradecer a equipe técnica aqui do tertuliário, professor André, professor Christian, agradecer aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos e agradecer também aos amparadores. Vamos aos nossos comerciais e até a próxima oportunidade. No meu caso, estaria aqui amanhã também. Obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 26 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A professora Marta com a primeira semana paracientífica e a Beatriz com o curso Princípios da Saúde Consciencial. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a primeira semana paracientífica da Conscienciologia, que ocorrerá no período de 21 até o dia 27 de julho de 2014. Antes desse evento, do dia 18 ao dia 20, nós teremos o acoplamentário especial com o tema pré-intermissiologia. As inscrições e maiores informações sobre a Semana Paracientífica, que é constituída por vários eventos. Então, nessa semana, vocês vão poder participar do 4º encontro dos Colégios Invisíveis, da 2ª qualificação da pesquisa conscienciológica. Dias 23 e 24, nós teremos a primeira jornada da Cosmovisão da Autopesquisa, e durante 3 dias, do dia 25 ao dia 27, nós teremos o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A OEC convida a participar do curso Saúde, Princípio da Saúde Consciencial. É um curso de 4 módulos, sem pré-requisito, abordando a saúde com enfoque na autoconsciencioterapia e com aplicações práticas. O curso será realizado nas cidades de Foz do Iguaçu, São Paulo e Porto Alegre. Em Foz do Iguaçu terá início dia 8 de fevereiro. Em Porto Alegre, São Paulo, dia 15 de março. O módulo 1 abordará um novo modelo de saúde a partir de pensamentos, sentimentos e energias. O módulo 2, a saúde profissional e financeira. O módulo 3, a saúde afetiva e relacionamentos. E no 4º módulo, abordará a saúde consciencial e evolução. Para maiores informações, acesse o site www.saudeconsciencial.com.br ou pelo telefone 45 30 25 1404. A sua participação neste curso promoverá saúde em várias áreas de sua vida. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Benesse Planetária, com a especialidade Intrafisicologia, com a verbetógrafa Inês Terezinha Rego. Obrigado e boa tarde a todos.